Série moça de 81 capítulos, senhores. 1900. Se ontem nós vimos a Coca-Cola, Hollywood e as igrejas do Spurgeon, o ministro cheio do espírito que amava um charuto e usava Romanos 14 para isso. Algum problema? Para nós? Para vocês? Uma briga entre o reverendo Eduardo Carlos Pereira, o reverendo Caetano Nogueira Júnior e o reverendo Vicente Temudo Lessa para formar um presbitério independente. Quebraram o pau lá em nome de Jesus, e tudo por causa da verdadeira história do protestantismo, a origem maçônica da presbiteriana. Quer dizer, como você vê esse momento histórico da divisão das igrejas? Entre igreja com maçonaria e igreja sem maçonaria a partir de 1900. Tão simplesmente vemos a prova, a coroação. Eu estou aqui agora, moça de 1900, coroando que tudo que eu falei do protestantismo e a maçonaria é verdade. Entendeu? Nossa, Na verdade, essa separação desse grande sínodo que teve da divisão só confirma o que eu disse. De que John Knox era da maçonaria, de que Calvino era ligado à maçonaria, de que o senhor Lutero era Rosenkreuz. Por quê? 1517, 1600, 1700, 1800, 1900, 400 anos depois eles vão dividir a igreja entre igreja que apoia e igreja que não apoia. Por quê? Para se afastar da origem maçônica de Lutero e Calvino. Ora, se eles estão se afastando, eles estão confirmando de dentro, implodindo tudo que eu ensinei para vocês até agora é verdade. Eita. Dá para entender a coerência ou não? Você Olha pegou aí. a linha de raciocínio? É sim. É interessante, né? Mas professor, teria que ler muitos livros. Só na onisciência, como é que eu vou saber o que eles discutiram no sino da presbiteriana, da metodista? Você não estava lá, 1900, 1903, não era nem nascido. Professor, como é que eu vou acreditar em você? Não tem fonte, não tem material, não tem prova. Professor, não precisa. Coerência. Se teve a divisão e surgiu a presbiteriana independente e renovada por causa da maçonaria, então existia o quê? Maçonaria. Ué. Não, óbvio. Pronto. Acabou. Para mim tá ótimo. Surgindo então a presbiteriana independente e por se separarem, perderam todas as ajudas estrangeiras americanas e europeias das presbiterianas, metodistas e batistas maçônicas. Entendeu isso? Sim. E a minha filhinha Dayana da Umbanda, que morou comigo, foi a primeira a morar comigo. Ou você chegou depois do Elton? Não, você chegou depois, né? Só vem assistir porque eu vou falar da Umbanda, né? É engraçado. Cada um segue seus interesses, né, filhinha? Ó, a questão é a seguinte. Isso aqui tá documentado no sínodo da presbiteriana. Eles perderam a ajuda estrangeira. O que um sábio entendeu? Que as igrejas eram patrocinadas por dinheiro dos Estados Unidos, FBI. Você está entendendo? Você está entendendo? Olha aí, visão, hein? Eu acho engraçado que tudo que se fala, o ex não vê o que se fala, o ex se vê o que não se fala, ou o que se fala no que se falou, é a inferência, não está escrito, mas está ali. Isso aí. Interessante, não? Muito bom. É como, por exemplo, esses dias que a banda chegou para mim e falou assim: professor, o senhor está muito elegante sem barba. Eu disse: tá, só perguntem, antes eu era o quê então? Deselegante. Se eu tô elegante sem barba, com barba eu era o quê? Tá vendo a inferência? Ai, ai. 2.500 fiéis se dividiram indo para a Independente.
O meu bisavô, como está na biografia, era pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Também, além da Assembleia de Deus. 1903. Mas os pastores que se afastaram não chamavam a maçonaria de satanismo. Apenas tinham contra a maçonaria, eles diziam assim, o fato dela não ser uma organização religiosa, quer dizer, tem que ser religiosa, né? Eu acho engraçado que o problema deles era só que a maçonaria dizia que não era religiosa, ela era política, ela era o quê? Social, cultural. O mesmo aconteceu, sínodos de separação, com parte da igreja batista e metodista. De 1900 a 1903, a presbiteriana, a metodista e a batista fizeram sínodos e dividiram por causa da maçonaria. Passados 70 anos depois, as presbiterianas independentes renovadas e outros novos nomes, todas agora se reaproximam da maçonaria. Liderança, não o povo, porque os fiéis, vocês sabem, continuam satanizando como foram ensinados. Eu estou falando agora lá na frente, porque alguém vai dizer assim, então existe uma igreja que se afastou. O que é presbiteriana independente hoje e renovada? Nada. Quantas filiais eles têm? Quantas igrejas eles têm? Eles são quase nada. Não cresceram, não foram adiante, tiveram algum tempo, a gente vai conhecer aqueles tempos da Brasil para Cristo, mas isso, a gente vai chegar lá ainda. As coisas mudaram. E a liderança atual dessas independentes, renovadas, tá entendendo? Reformada. Sim. Todas elas estão de novo ligadas, religadas. É um religare, religião, a maçonaria. A verdadeira origem do pentecostalismo e por que nasceram junto com a Umbanda. Na verdade, eu não vou falar de Umbanda, eu vou falar de Xangô, de Candomblé, vai pegar fogo. Mas eu começo hoje, continuo amanhã e só termino semana que vem, porque essa parte da história é bem densa. E se você é aquela pessoa que nunca foi de igreja, nunca foi pentecostal, nunca foi da Bíblia, continua me assistindo, porque você tem que saber isso. Você não pode ignorar algo que envolve 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Você tem que entender isso. Se você não entender isso, você não vai entender Deus. Tem que entender. A verdade é que os ministérios e movimentos da pureza estão em reciclo ouroboros. Como vocês já viram em Moça de inúmeras vezes. Vocês já viram que tudo que aconteceu é nessa pegada. Os fariseus, quando a gente começou essa série 200 a.C., qual era a pegada? Pureza, não era? O grupo da santidade. Os iluminados. Os iluminados, os puríssimos. Os puritanos, lembra os puritanos? Os puritanos que surgiu a presbiteriana. Sempre a mesma coisa, me cansa. No espírito, né? E agora surgiu o quê? Pentecostalismo. Com a ideia do quê? Do John Wesley. O quê? Os santos. Sempre o mesmo ego religioso. Parece que não entenderam nada do que Jesus disse. Falando em evangélicos, tudo começou de verdade com esse movimento chamado santidade, lá atrás, no conceito de perfeição cristã, como John Wesley em 1790, ele morreu em 91, como já vimos na fundação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nasciam como nação com aquele conceito cristão bíblico, maçônico, teológico, capitalista e principalmente ambicioso, privilegista. Aquela ideia do os salvos, nós somos os santos, os arrebatados, nós somos quem? Os protegidos. Privilegiados. Né? Uma pequena igreja metodista, abandonada, localizada na Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos, é o palco disso tudo. Parecia até estar vinculada ao mesmo espírito do nascimento dos filmes de Hollywood, porque não é em Los Angeles também? Sim, sim. Com o objetivo de contar histórias no microfone. Se Hollywood, que nós vimos nos últimos capítulos, conta-se história na câmera, inclusive, não sei se vocês sabem, os primeiros filmes eram sem som. Os primeiros filmes eram mudo. Mudo, né? Só passou a ter som lá na década de 20. Então, os judeus contavam histórias na imagem da câmera. Tá certo, filhinha. Muito bem, filhinha. Na imagem da câmera.
Mas agora os pastores vão contar histórias no áudio do microfone. Aí você vai me dizer, mas professor, já existia microfone? Vamos lá. 1877, 23 anos antes, o senhor Berliner e o maçom Graham Bell comprou a patente do microfone do senhor Berliner. Eu não sei por que o senhor Berliner vendeu o microfone, né? Vendeu a patente. Tanto o inventor da câmera, como do telefone, como do microfone, todos são maçons. Não é incrível? Câmera, olha só, eu estou agora aqui de frente a uma câmera, eu estou falando no microfone e eu estou com o meu telefone aqui. Tudo isso aqui, quem criou foram maçons. Não é incrível? É. Tem alguma coisa aí, não tem? Tem. Ah, tem, né? Ah, tem. Revelare. Como? Olha esse Revelare. O primo dele, o maçom Charles Bell, que também era maçom, foi o cofundador da National Geographic. Caramba. Quem aí gosta da National Geographic? Eu. Todos nós, né? Nós amamos a Discovery Channel. Não é bom? É maravilhoso. Volta e meia a gente mostra que a gente fala sobre... também é muito alinhado com tudo que a gente fala. E... quem é o cofundador? O maçom, que é primo do criador do microfone. Olha, Tá vendo? Os que criaram o microfone também criaram a National Geographic. Meu, o negócio tá tudo ligado, tá tudo Meu ligado. Deus do céu. Se assusta não. Altair do céu. É, Tudo conectado. muito bom. Se os judeus são os melhores em contar história, os pastores judaizados também são os melhores em contar histórias. Aliás, o que é um sermão? Lembra do primeiro sermão? Do primeiro púlpito do João Calvino, na Suíça? Como é que era? Triqueta. Exatamente. Entalhada numa madeira de lei. Gente, eles vão ser os pregadores. O que é pregador? Me diga, fala, qual é a diferença entre roteirista e pregador? Alguém sabe? Não mistura as coisas, que eu tenha respeito e experiência do poder de Deus, porque pregar a palavra de Deus é totalmente diferente da promiscuidade dos roteiristas de Hollywood. Ah, é? É não. Hipócrita. Vamos entrar